Ei, E aí, bom Flavinha? dia! Bom, Deixa eu colocar aqui para gravar nossa live. Aliás, já está gravando. Já apertei para gravar. Bom dia! bom dia, como que você tá? Tudo bem, e você? Tudo Tudo tranquilão? ótimo, Como graças a estamos Deus. aí nesse momento de quarentena? O que você tem feito profissionalmente? Luana entrou. Bom dia, Luana! Seja Olá, Luana, tudo bem-vinda. bem? Vamos Seja batendo um bem-vinda. papinho aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Como é que estamos de quarentena, doutor Júlio? Estamos caminhando, se adequando às novas exigências, né? Uhum. Isolamento, e o trabalho não para, né? Pelo Não. contrário, o trabalho aumentou com essa pandemia e a arbitragem também aumentou. Então, infelizmente, as pessoas não estão tendo as mesmas oportunidades na pandemia, né? Nós Uhum. temos conseguido levar, mas muitos profissionais ficaram muito prejudicados com a pandemia, né? Sem dúvida. Então, o nosso objetivo foi reestruturar toda a arbitragem, toda a nossa rotina, e a pandemia trouxe uma nova visão de mercado também. Eu acho que a partir de agora nós vamos ter um novo conceito, né? Principalmente com os meios eletrônicos sendo mais difundidos. Acho que a tendência é essa, né? O Sem mundo dúvida, né? pós-pandemia, né? Esse nosso contato aqui, esse mundo das lives, esse mundo das reuniões online, isso já existia, só que a gente sempre foi muito pro presencial, né? E agora a gente foi, eu brinco que a gente foi empurrado foi puxado, né? A fórceps, né? Para o mundo digital. Então, assim, quem não se adequar a esse momento, infelizmente vai ficar fora, né? O mundo agora é digital, tudo agora é digital. Pessoal, para quem está entrando, a Franciele. Olá, querida, seja bem-vinda, lindona. Pessoal que está entrando agora, né? A gente está batendo um papo aqui falando sobre como a gente está nesse momento de quarentena, né? Para a gente entrar no nosso assunto. Aqui também, né? O Instituto, que sempre foi o trabalho nosso sempre foi muito olho no olho, né? Tete a tete, que a gente trabalha com gestão estratégica de pessoas para pequenos e médios negócios, então o nosso trabalho sempre foi dentro do cliente ali, contratando, treinando, né? Formando equipe, ajudando nas estratégias de RH. Nosso trabalho sempre foi muito dentro do cliente. E a gente agora também se vê nesse momento em que a gente tem que ir para o online. Então, estamos redesenhando o nosso modelo de negócio, o que foi muito oportuno, né? Porque o negócio a gente tem que redesenhar sempre, né? A gente não pode criar um plano de negócios e colocar na gaveta. Esse plano de negócios ele é vivo. De vez em quando a gente tem que revisitar, refazer as contas, né? Ver para onde a gente vai, como o mercado está se comportando, como a economia está se comportando. Então, é um momento de redesenho. Então, o Instituto ele sai um pouco agora de foco, né? A Flávia entra em foco como alguém, como especialista na área de recursos humanos, e eu vou para o online agora, né? Então, minha presença online vai ficar muito mais viva. Era menos, né? Agora mais por conta dessa questão de pandemia. Pessoal que está entrando aí, hoje nós temos a visita, né? Nosso convite foi feito para o Dr. Júlio Konkovski, a visita ilustre. Uma honra recebê-lo aqui. Nós estamos Honra é minha. fazendo. Imagina. Nós estamos fazendo uma maratona de lives, se a gente pode dizer assim, né? Todo dia a gente traz. Rodrigo, bom dia. A gente está fazendo uma maratona de lives em que a gente convida outros profissionais de várias áreas para a gente vir bater um papo aqui. Então, a gente já falou sobre o fluxo de caixa, que é importante nesse momento, sobre investimento, empreendedorismo, formas de empreender e ganhar dinheiro nesse momento de quarentena. Nós falamos sobre liderança, né? Hoje nós estamos com o Dr. Júlio Konkovski, ele é presidente do Tribunal de Justiça Arbitral de São Paulo, e nós vamos falar sobre a carreira de árbitro, que é uma nova carreira que se desponta no mercado, né, doutor Júlio? E que está ao alcance de todos, que é muito legal. Então, nesse momento em que a gente vive assim, toda essa confusão de negócios se redesenhando, carreiras deixando de existir, novas surgindo, o que eu faço pós momento de quarentena, quando isso tudo passar, como eu vou me colocar no mercado? É uma excelente oportunidade para você que está aí assistindo a gente, que quer mudar de carreira, já não estava satisfeito, ou que quer, sei lá, se reinventar ou conhecer um pouquinho mais do assunto. Então, eu vou passar agora
a palavra para o doutor Júlio, ele vai se apresentar, ele vai fazer as considerações dele e a gente vai bater um papo sobre isso. Antes, pessoal, vocês estão vendo essa setinha que tem aí embaixo, na barra de vocês? Clica nessa setinha e manda essa live para todo mundo que estiver online na sua rede. Faz isso, compartilha, porque a única coisa que se multiplica quando a gente divide é conhecimento. Então vamos pegar essa setinha aí, vamos clicar em todo mundo que estiver online. Vamos lá, quem vai fazer isso aí? Põe o dedinho. Eu! Clica aí nessa setinha, vamos convidar todo mundo que estiver online para participar dessa live e a gente contar para mais gente, né, doutor Júlio? Sobre essa nova carreira, sobre essa nova oportunidade. Ok? Bom dia, mandaram um bom dia aqui. A gente vai respondendo também ao longo. Doutor Júlio, é contigo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Flávia, novamente. Obrigado por dar essa oportunidade de estar participando dessa live com você e difundindo a arbitragem para todo mundo. Isso é muito importante. Embora a arbitragem ela tenha sua existência lá em 96, com a lei da arbitragem, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem, e principalmente esse desconhecimento, o que é pior, vem dos advogados, grande parcela da advocacia. Mas isso tem uma explicação até natural. A gente busca sempre aquilo que nos é ensinado desde a faculdade. Então, na faculdade, a gente foi credenciado, vamos dizer assim, para buscar a resolução dos nossos problemas através do Poder Judiciário. Sim. E isso é uma tradição nossa, né? Uma tradição praticamente brasileira. E mesmo com a arbitragem à disposição, desde 1996, nós ainda continuamos com o velho e bolorento sistema judicial que está inflado. Né? Não tem por onde sair, tem poucos funcionários, e nossas pretensões elas vão ficando nos armários, nos escaninhos, e nossos problemas continuam existindo. Então a arbitragem ela veio solucionar essa lacuna, é um método alternativo de solução de conflitos e que tem aumentado muito principalmente nos últimos anos, e principalmente agora, Flávia, por incrível que pareça, com a pandemia, inúmeros conflitos desaguaram aqui na nossa Câmara de Arbitragem e nós nos adaptamos a essa realidade, implantando sistemas que conciliasse com a necessidade do isolamento. Hoje nós estamos fazendo sessões, audiências, via WhatsApp, via recursos digitais. Então, isso evita que as partes se encontrem pessoalmente e que o trabalho é possível ser feito. Pessoas que estão em outro estado, empresas que estão em outro estado, principalmente nosso principal cliente são aquelas pessoas que têm conflitos condominiais. Isso tem uma enxurrada, Flávia, de demanda, e principalmente a homologação trabalhista. Nós vimos nos últimos meses, nos 2 últimos meses, que o número de dispensa de funcionários aumentou em razão da dificuldade financeira experimentada pelas empresas. Né? Então, isso acabou afetando drasticamente a economia, não só do Brasil, como de todo o mundo, e o reflexo acaba estourando aí para o lado mais fraco, que é o trabalhador. Mas, apesar disso, nós temos conseguido realizar algumas homologações muito importantes, sempre buscando um consenso, né? Embora a arbitragem, a ideia dela não seja propriamente um consenso, ela é um meio de decisão, ali o árbitro impõe a decisão, mas nada impede que as partes homologuem o seu acordo, cheguem a um consenso, e isso é mais importante. Né, o que é melhor para ambas as partes, né? Então, assim, trocando em miúdos, né? A arbitragem, pelo que eu estou entendendo, o senhor, doutor, me corrija se eu estiver errada, né? É um meio alternativo e mais fácil, né? Mais facilitado para você pleitear algumas seus pleitos, né? Ao invés de você ir para a justiça
comum, você tenha disponível a arbitragem para que você possa, através dela, entrar num acordo, num consenso com a outra parte. Não é isso? E, assim, ótimo. E outro ponto que eu achei muito interessante é essa questão de vir para o mundo virtual, poder fazer as audiências no mundo virtual, né? Eu estava assistindo ontem, não lembro se foi CNN, e houve um casamento online, né? Então, um cartório fez um casamento online. Gente, o mundo é online agora. Então, a gente precisa desburocratizar e começar a fazer as coisas. Se você tem uma outra pessoa do outro lado dizendo que ela aceita aquele acordo, que ela aceita aquela proposta, que ela aceita aquela outra pessoa, vale a mesma coisa do que você tivesse presencial, né? Validado por um juiz, obviamente, validado por uma pessoa da lei, né? Eu acho que vale bastante. Então, é legal falar sobre isso, que a gente começa, de fato, a sair do mundo offline para ir para o mundo online, e isso desburocratiza muito, isso facilita muito. E o outro ponto que eu vi nesse iniciozinho, que eu achei muito interessante, é que a gente vê que a justiça comum, ela está inflada, como o doutor falou, né? E se a gente começa a utilizar a arbitragem, que é um meio facilitador, né, de negociações, a gente tira esse peso da justiça comum e deixa a justiça comum atuar naqueles âmbitos em que a arbitragem não atua. Então, assim, eu tenho duas perguntas para fazer. Assim, trocando em miúdos, né? O que é arbitragem e em que ela atua, como que a pessoa pode procurar e em que ela atua no mercado? Bom, Flávia, você já praticamente respondeu a pergunta, porque a arbitragem, de fato, a arbitragem ela é simples, mas ela não é simplista. Uhum. O que se traduz da arbitragem? É um meio extrajudicial. Por que o meio extrajudicial? Porque está fora do judiciário. Ele é alternativo, porque ele busca uma solução fora daquele meio tradicional. E ele é traduzido pela vontade das partes. A vontade das partes, Flávia, ela é muito importante na arbitragem. O legislador ele deixou um espaço muito amplo para as partes negociarem dentro da arbitragem. Tanto é que as partes podem escolher o árbitro, elas podem escolher o procedimento, podem escolher os prazos. Então, existe uma margem muito ampla de atuação das partes. É muito flexível, né? Muito, muito, extremamente. É diferente da justiça tradicional, que os prazos eles são forjados e quase que imutáveis. Uhum. Raramente, salvo algumas exceções, você pode transigir com isso. Mas na arbitragem isso é muito visível, isso é muito claro. Outro ponto da arbitragem que a torna um meio de solução de conflitos muito rápido, extremamente célere, é o fato de não ter recurso. Então as partes escolhem o árbitro e por eles estarem escolhendo esse árbitro, ou árbitros, a decisão imposta por esse árbitro, ela é irrecorrível. Então, o que atravanca o judiciário é a quantidade de recursos infindáveis que existem. Uhum. Então, quando nós escolhemos o árbitro, nós escolhemos ele por conta da sua idoneidade, da sua moral e principalmente da sua competência. Porque a tendência do árbitro, Flávia, é ele ser especialista naquela área do conflito. Olha que interessante. Então você escolhe um árbitro para resolver o seu conflito que seja especializado naquela área. Então, assim, eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas para pequenos e médios negócios, né? Então, eu posso arbitrar nessa área. Nessa área, se eu tiver algum conflito entre funcionário e gestor, né? Ou empregador e empregado, eu posso atuar nessa área porque é a minha área de expertise. Perfeito. Aí, então, assim... Pode falar, doutor. Pode concluir. Então, assim, qualquer pessoa pode arbitrar. Eu estou só parafraseando, né, reafirmando para as pessoas entenderem melhor. Porque para a gente que é leigo nessa área jurídica, é legal a gente, né, trazer mais clareza para as pessoas. Então, assim, o engenheiro pode arbitrar na área de engenharia, um médico pode arbitrar na área de medicina. É por aí. É por aí. O bom da arbitragem é que ela é democrática. Ela é tão democrática que
qualquer pessoa pode ser árbitro. Isso é importante. Ótimo. Explica isso pra gente. Gente, qualquer pessoa pode ser árbitro. Olha que legal. Olha que oportunidade de carreira você tem agora disponível para você no mercado. Vamos lá? Quem pode ser árbitro? Então, qualquer pessoa pode ser árbitra, contanto que ela tenha a confiança das partes, né? Uhum. Então, ela tendo a confiança, ela vai ser nomeada para ser árbitra daquele conflito, e naquele conflito, Flávia, a partir da aceitação do árbitro para decidir aquele conflito, ela passa a ser considerada pela lei juiz de fato e de direito. Ótimo. Então, ela é juíza de fato e de direito daquele conflito. Repare que... Sim, pode falar. A questão é, quando você é juiz de fato e de direito, está relacionado à função que você está exercendo. Então, a pessoa não é juiz arbitral. Ela está exercendo, naquele momento, a função de juiz arbitral, reconhecida pela lei como juiz de fato e de direito, naquele momento. Entendi. Isso é muito magnífico. Então, recapitulando, qualquer pessoa pode ser árbitro desde que ela atue na sua área de conhecimento de expertise. E ela, no momento em que ela faz uma formação de árbitro, ela não é juiz arbitral. Ela só estará, nessa função, ela só será juiz arbitral no momento da arbitragem, no momento em que ela for julgar, correto? Sem dúvida. Ótimo. Nós do Tribunal de Justiça Arbitral, aqui em São Paulo, nós somos os pioneiros em realizar o maior curso de formação de árbitros que tem no país. Então, nós começamos timidamente, mas começamos já grandes. Porque quando começamos, começamos sendo os maiores. Sem dúvida. E com essa procura, principalmente agora em razão dessa pandemia, nós tivemos que reformular e nos adequar, Flávia. Hoje nós está em andamento, estamos gravando o maior curso de formação de árbitros online. Vai ser totalmente digital, vai abranger todo o país e logo, logo já vai ser lançado esse nosso curso para o quê? Habilitar aquela pessoa que tem interesse na área a não só ter um panorama, uma visão da arbitragem, mas poder aprender como que atua um árbitro na prática. Porque uma coisa é você ser árbitro pela nomeação da parte, mas é importantíssimo você ter conhecimento da legislação, e isso tudo, para uma pessoa que não é familiarizada com a área jurídica, isso passa a ser um desafio. E nós estamos promovendo essa democratização da arbitragem para que as pessoas, não da área jurídica só, possam também aprender e atuar nesse segmento altamente lucrativo que é a arbitragem. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu tive a oportunidade de ser convidada nas formações antes desse momento online, né? Eu participei de 2 formações com o Dr. Júlio, e para falar sobre carreira, né? Porque como você replaneja uma carreira. Quem me conhece de perto sabe que eu venho de um redirecionamento de carreira, né? Trabalhava numa área e aos 35 anos de idade eu resolvi mudar toda a minha carreira e mudar de rumo. Então, como planeja uma carreira? Como você muda de carreira? O doutor Júnior me convidou para falar sobre isso com as 2 turmas. Eu tive a oportunidade de participar do curso, que é fantástico, é maravilhoso o curso. E realmente te habilita, né, para quem deseja atuar na área, para ser árbitro naquela área de expertise que a pessoa tem. Então, no curso online eu também estarei falando de carreira, gratidão pelo convite, né? E posso reafirmar que é um curso, sem dúvida, fantástico e uma grande oportunidade. O doutor falou sobre a questão de ganhos, né? De ganhos. Como é que varia essa questão, doutor Júlio, de como que um árbitro cobra para arbitrar? Existe um balizador? Não existe? Como é que é isso? Veja, isso vai depender de algumas variantes, tá, Flávia? Aqui na nossa Câmara de Arbitragem, nós temos demandas altamente complexas e que envolvem monta expressiva de valores, muitos cifrões, e temos demandas mais modestas sob o ponto de vista econômico e técnico. Às vezes tem demandas que
elas são feitas numa homologação, uma coisa mais simples, onde não tem produção de prova, perícia. Então, os honorários do árbitro, ele vai ter que variar conforme a complexidade da causa, quanto tempo essa causa vai durar. Tem arbitragem que ela dura 3 meses, tem outras que duram 1 ano e meio, 2, vai depender da situação específica. Entendi. Vai depender também de quantos árbitros julgarão essa causa. Se é um tribunal arbitral, o tribunal arbitral é um julgamento colegiado, né? Então, isso vai interferir na remuneração. Outro ponto também é a qualificação do árbitro, né? Quanto mais qualificado, mais especialista esse árbitro for, maior o rendimento dele. Mas existem arbitragem que paga R$200 mil em casos muito mais complexos, evidentemente, e que nós temos aqui na nossa Câmara. Mas a maioria, isso vai depender da negociação. Eu explico por que isso, Flávia. Porque a arbitragem, uma vez que as partes concordam, que a arbitragem é que nem um parque de diversões. Vou explicar por quê. Porque você só pode entrar com ingresso. Você não pode entrar sem ingresso. Então, o que é o ingresso na arbitragem? É uma palavrinha chamada convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela está dividida em cláusula compromissória e compromisso arbitral. São espécies de ingresso. A cláusula arbitral é aquela que é firmada antes do conflito, antes de gerar o conflito. Normalmente é aposta no contrato que as partes assinam de locação, prestação de serviço, enfim. E o compromisso arbitral é aquele firmado após o conflito. Então as partes não pactuaram nada, surgiu um conflito, elas resolvem resolver aquele conflito de uma forma rápida e recorrível. Então optam pela arbitragem e firmam um documento chamado compromisso arbitral. Essas espécies são ingressos das partes entrarem na arbitragem. Então, o árbitro, o que as partes têm que entender quando vão para a arbitragem? Que o molho não vai sair mais caro que o peixe. Então não adianta você escolher uma solução arbitral com 3 árbitros, você sabendo que vocês vão ter que pagar honorários para esses 3 árbitros, e o objeto da discussão ser mais economicamente viável. Então, para analisar a arbitragem, é necessário primeiro saber se compensa. Às vezes o que você está buscando na arbitragem tem uma expressão econômica incompatível com os honorários do árbitro. Então, o primeiro ponto é esse, né? A arbitragem ela tem que ser um pouco mais cara, porém, o tempo que você economiza e o fato de você também não ser obrigado a demandar com advogado, então tem toda essa economia, né? Então, você economiza nisso. Porém, falando do advogado, me parece que é muito fundamental, porque eu sou advogado. A lei permite que as partes vão para a arbitragem ser advogado. Mas, com sinceridade, Flávia, nesses anos todos de arbitragem que eu estou, eu nunca vi uma arbitragem sem advogado, dada a importância do profissional. Então, com relação ao pagamento, a remuneração do árbitro, os honorários do árbitro, isso vai depender de cada caso concreto, da complexidade, da expressão financeira que esse conflito representa e, principalmente, com a competência técnica do árbitro. Isso vai vai ser o conjunto da obra que vai compor os honorários do árbitro. Por isso que é difícil eu falar para você... Tem uma estimativa, valor, né? Isso vai depender. Mas, de fato, hoje sem dúvida nenhuma, uma carreira em ascensão, uma carreira que não é nova, mas era pouco explorada, estava concentrada em poucos profissionais. E nós temos um país de 2 milhões de habitantes, sendo que a arbitragem pode ser, inclusive, internacional. Sem dúvida. E é uma grande oportunidade que se abre, e eu queria que a gente pudesse tirar aqui umas dúvidas, né? Gente, antes de eu fazer a pergunta, se você tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode escrever aqui que a gente para e responde, tá bom? A pergunta é a seguinte: em que casos a arbitragem atua? Quais são os pleitos que a gente pode trazer para a arbitragem? Em que âmbito? Qual é a abrangência da arbitragem?
Veja, Flávia, é mais fácil responder o contrário. O que não pode na arbitragem. Ótimo. Né? Então, se a gente for falar aqui o que pode, nós vamos ficar horas e horas falando dos casos que a arbitragem é cabível. Então, resumidamente, o que a lei fala? A lei fala que pode ser resolvido na arbitragem questões de direito patrimonial e disponível. Questões de patrimônio e aquilo que a parte pode negociar. Né? Então, tudo que estiver dentro desse conceito, as partes podem levar para a arbitragem. Então, por exemplo, o que está fora? Questões de Estado. O que são isso? É casamento, interdição, mudança de nome, aquilo que diz respeito à personalidade da pessoa que ela não pode abrir mão, porque isso são direitos indisponíveis. Sim. Isso está fora da arbitragem. Então, questões de direito penal, por exemplo, então também não pode, porque mexe com direitos indisponíveis, são regras fixas e não cabe negociação. Sim. Por exemplo, eu vi um amigo aqui que está nos assistindo, que ele trouxe um ponto bastante interessante, e que aqui na nossa Câmara aumentou a demanda, nos condomínios. Conflitos condominiais, Flávio. Hoje, o síndico, seja ele profissional ou não, ele tem uma arma poderosa nas suas mãos. Hoje ele pode resolver os seus conflitos condominiais, tudo na arbitragem, fazendo um convênio com uma Câmara, faz um convênio com uma Câmara séria e todos os conflitos originários do condomínio ou do condomínio com emprestadores de serviço são resolvidos, concentrados numa Câmara arbitral e resolvidos por lá de fácil. Então, tudo isso é, de fato, muito importante. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Júlio. Vamos lá. Para aqueles que queiram atuar como árbitros, quais os passos? Olha, primeira coisa, essa é a Cíntia, né? Cíntia, Cíntia, obrigado pela sua pergunta. Primeiro passo é se apoderar do conhecimento da lei da arbitragem, 9.307/96. Esse é o coração, o pilar da arbitragem. Todo conhecimento deve partir daí. Segundo ponto, aconselho que você meça qual que é a sua capacidade, qual que é a sua habilidade em determinada área, que seja objeto de arbitragem. Segundo ponto, eu aconselho que você, caso não se sinta segura, realizar um curso de arbitragem, de formação de árbitros, para saber se de fato é isso que você quer, e tenho certeza que você vai se apaixonar pelo tema, porque eu te falo, abro um parênteses aqui, Flávio, eu me apaixonei também. Antigamente eu era casado com direito criminal. Eu era advogado, professor de direito criminal, e hoje eu vivo uma relação de concubinato com a arbitragem. Então eu me apaixonei por essa área, tenho certeza, Cíntia, que você vai se apaixonar também. Então, fazendo um curso de formação de árbitro, você vai se apoderar não só da legislação, mas da forma como você vai julgar, como o árbitro vai analisar, como ele vai apreciar as provas, o que ele pode fazer, os poderes do árbitro. Veja, Flávio, olha que importante. O árbitro é tão sagrado que ele é considerado pela lei como funcionário público na atuação da sua função. Tanto é assim que ele está sujeito a ser vítima de crime na condição de funcionário público, porque ele é equiparado a funcionário público, seja para o bem, seja para o mal. O que eu quero dizer com isso? O árbitro pode cometer crime de funcionário público no exercício da arbitragem. E pode ser vítima também. Veja a dimensão disso. Tem os mesmos direitos e sofre os mesmos sanções, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui, doutor Júlio. Doutores, bom dia. A arbitragem entra no quesito entre acordo do governo de São Paulo e a privatização dos metrôs de São Paulo? Não entendi.
Na verdade, a nossa amiga, o que ela quis dizer com isso? Hoje nós temos a possibilidade da arbitragem da administração pública direta e indireta. É possível, sim, inclusive até recomendável, você dirimir alguns conflitos da área da administração pública na arbitragem, por ser célere. E outro ponto também, que não se aplica à administração pública, mas que ela tem conceitos que são gerais para todas as áreas. É a confidencialidade. Outro ponto importante, as partes procuram arbitragem porque às vezes estão tratando de questões de segredo, que se forem reveladas, isso pode arruinar a empresa, né? Então as partes ela utilizam da arbitragem porque a arbitragem ela propicia essa confidencialidade. No caso da administração pública, isso é vedado, porque existe um interesse público em jogo, e esse interesse público, segundo o artigo 37 da Constituição, ele assegura e determina que todos os conflitos envolvendo a administração pública sejam públicos. Haja visto o interesse público que está por trás disso. Perfeito. Tá? Então, só uma situação. Nós não podemos confundir interesse público com o interesse da administração, porque o nosso ouvinte ele pode falar assim, olha, mas a arbitragem ela não atua só em questões de direito disponível. Como que a administração pública poderia resolver os seus conflitos na arbitragem, sendo que os direitos que são discutidos na administração pública são indisponíveis? Aí nós temos que fazer uma distinção. Interesse público, o interesse da administração. O interesse público é sempre indisponível, mas o interesse da administração, ele pode sim ser tratado na arbitragem. É uma questão básica. Quando o Estado, por meio das suas pessoas jurídicas, elas atuam como empresárias, não exercem o monopólio e atuam como concorrentes de outras empresas privadas, nesses casos, a arbitragem é cabível. O que não pode ter é nas situações em que o Estado atua na condição de monopólio e sem concorrência. Nessa situação, há o interesse público por detrás e a arbitragem não pode. Mas essas questões são as mais elementares. A administração pública ela atua em outros segmentos que é recomendado, sim, a arbitragem. Doutor Júlio, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa live. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto à questão do curso, tá? Tem outra pergunta para a gente responder, mas antes disso, quanto à questão do curso, quais são as informações que as pessoas precisam saber para fazer o curso? Como é que onde que ela procura? Como é que ela faz? Bom, a nossa entidade arbitral ela é muito democrática e a gente procura sanar individualmente as dúvidas das pessoas. Eu acredito que para a pessoa decidir por fazer o curso, basta entrar em contato na nossa Câmara de Arbitragem. Eu vou passar 2 dados aqui, se você me permitir, Flávia. Sim, ótimo. O telefone da nossa Câmara, né? Que se você quiser tomar nota, no final vai ter, acho que vai... Sim, deixa eu até falar, pessoal, a live está sendo gravada, tá? Nós vamos colocar na nossa página no YouTube. Lá eu vou colocar todas as informações que nós conversamos aqui e os contatos do Dr. Júlio, os contatos para quem desejar saber mais sobre os cursos, tá? Então, só para deixar aqui registrado, vocês podem entrar em contato diretamente por telefone na nossa Câmara, que é o telefone 11 2097 1089. 2097 1089. Ou encaminhar um e-mail para mim mesmo, que é julio.juizarbitral, tudo junto, @tjamc.com.br. Lá vocês podem encaminhar suas dúvidas, perguntas, e tenha certeza que eu vou responder rapidamente a sua mensagem, e eu acredito que você vai gostar. E nós estamos agora, em maio, lançaremos o maior curso de formação de árbitros do Brasil. E isso
acessível a todo mundo no formato digital. É um curso muito denso, é um curso que eu mesmo ministro. Então, é um curso que vocês vão ter noção mais do que básicas, reforçadas da arbitragem, que é o instrumental que você vai trabalhar, e arbitragens temáticas, como arbitragem condominial, Flávia, arbitragem em relações societárias, arbitragem trabalhista, homologação trabalhista. Ótimo. Veja quanta a vastidão de oportunidade que nós temos. Então, nesse mês de maio será lançado o curso, e aí vocês vão poder assistir com paciência e vocês vão ter uma noção muito robusta da arbitragem. Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Eu queria fazer uma consideração, né, que tem mais a ver com a minha área, que é a área de carreira. Você que está aí assistindo essa live, que se interessou pela carreira de árbitro, que teve interesse de fazer o curso de arbitragem, enfim, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nenhuma carreira se constrói da noite para o dia. Você tem desejo de fazer essa formação, de se tornar um árbitro? Excelente. O primeiro passo é fazer o curso e se certificar como árbitro. Depois disso, é mergulhar nesse universo. Quanto mais você buscar o aprendizado, mais você cresce na sua profissão, mais você cresce como profissional. É óbvio que se você está querendo atuar numa carreira de arbitragem, como juiz arbitral, você precisa conhecer a lei, né? E a gente erra por não conhecer a lei, né, doutor Júlio? Isso eu falo para todos os brasileiros. Seria maravilhoso se a gente pudesse estudar e conhecer as leis, se apropriar das leis, até para que a gente pudesse advogar em cima daquilo que é legal. Mas as pessoas não conhecem, não buscam conhecimento. Então, carreira se constrói com conhecimento. Se você tem desejo de se tornar árbitro, juiz arbitral, procura conhecer lei, procura se especializar nessa área. Veja a área de expertise que você tem e mergulha nas leis que tem a ver com a sua área, né, doutor Júlio? Então, se você é médico, como eu falei, eu dei um exemplo, e quer ser árbitro nessa área, quer fazer a formação de árbitro nessa área e atuar nessa área, estude as leis que têm a ver com a sua área. Não fique sem estudar. A carreira se constrói estudando, aumentando o conhecimento e colocando isso em prática todos os dias. E, se eu não me engano, o doutor me corrija se eu estiver errado, quem faz a formação de árbitros pelo TJA, que é o Tribunal de Justiça Arbitral de São Paulo, pode atuar nessa Câmara, né, doutor Júlio? Tem uma supervisão da Câmara, não é isso? Sim, sem dúvida. A gente faz esse curso e as pessoas que desejam atuar nessa área, elas podem se credenciar a nossa entidade arbitral e absorver as demandas que tramitam aqui. No início, a gente vai fazendo a mentoria desse árbitro, atuando com ele, porque é uma atividade nova e envolve muita responsabilidade, né? Mas eu acredito que, para iniciar, é necessário o estudo, mergulhar nesse segmento e se filiar a uma câmara séria, né? Porque isso é muito importante. Nem tem a dúvida que as demandas vão surgindo, a sua habilidade vai aumentando, e é um caminho alternativo. Você não precisa se dedicar exclusivamente para isso se você não quiser. Você pode atuar esporadicamente, pegando ritmo, e depois, se for isso mesmo que você almeja, você pode ter dedicação integral. Mas é um outro flanco que se abre para aquele que deseja ampliar os seus horizontes. Isso é muito importante. Perfeito. Pessoal, perguntas? Alguém tem perguntas para fazer? A gente ainda tem um tempinho para fazer algumas perguntas. A gente tem aqui o doutor Marivaldo, não é isso? Deixa eu abrir aqui. Doutor Marivaldo. Doutor Marivaldo, forte grande abraço. Doutor Martson, que entrou também. Doutor Catapreta, um dos grandes advogados do Brasil, doutor Catapreta. Uma honra estar com você aqui. Quem tem dúvidas? Aproveitem. Não? Então, foi ótimo, então, porque ninguém ficou com dúvida, né, doutor Júlio?
Deu tudo certo, né? Ou todo mundo está com dúvida ou ninguém Ou está, ninguém né? entendeu nada. A ausência de dúvida é preocupante. Gente, olha, foi uma delícia, né, estar aqui hoje com o Dr. Júlio, bater esse papo matinal, falando dessa nova carreira que se desponta no mercado, a carreira de árbitro. Essa live foi gravada, nós vamos disponibilizar ela no YouTube, tá? Depois eu vou colocar. Vocês podem encontrar no YouTube, @Instituto Flávia Ramos, tá? Ou no meu YouTube, Flávia Ramos com RH, tá? E depois a gente envia também. Quem quiser receber as lives, receber tudo direitinho, anota aí, manda aí o WhatsApp aí pra gente, no direct, tá? E a gente manda para vocês também todo o conteúdo. Lá no YouTube a gente vai ter as informações que foram faladas aqui, os dados, os contatos, desculpa, do Dr. Júlio, para quem quiser depois tirar dúvida, tá? Muito obrigada para você que assistiu a nossa live de hoje. Muito obrigado, Dr. Júlio, por estar aqui. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Flávio, o carinho, o convite. Agradeço também a companhia de todos os meus amigos aí que estão nos acompanhando, Valtenci, Rodrigo, todos vocês, o Madison, Cata Preta, todo mundo aí. Desculpa se eu esqueci, mas tem muita gente aí. Bacana, amigos queridos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ter um canal para democratizarmos a arbitragem, isso é muito importante. E se você tiver interesse na arbitragem, especialmente na carreira de árbitro, não perca essa oportunidade, faça o curso e tenho certeza que seus horizontes profissionais se abrirão. Ok, pessoal? Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Pessoal, amanhã a gente continua com as nossas lives. Amanhã nós teremos o diretor do Empório Luz. A gente vai falar sobre home office, né? A dificuldade de home office. Como a Empório Luz, se é uma empresa na área de comércio, né? Se adequou ao home office e começou a trabalhar mais focado nas vendas online. Então a gente amanhã vai falar sobre essas dificuldades, né? Os prazeres e as dores do home office. Então eu espero vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente tem aqui a agenda direitinho da nossa live de amanhã. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.